Deus, quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, no princípio e no fim. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o Rei, oh meu bom Senhor. Sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Porém sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Faz-me um vaso para te servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, esse que é o lamento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nesse que é o lamento de quem tanto me amou.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero trazer uma palavra onde se encontra no livro de Marcos 10, 27, quando diz o texto: porém, Jesus, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E o texto fala de um jovem rico. Quando Jesus, a Bíblia diz que pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, olhou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quantos tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Boa noite, pastor Jorge. E segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando, os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ele se admirava ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, a palavra do Senhor, aquele jovem rico, ele foi perguntar para Jesus o que ele poderia fazer para ele herdar a vida eterna. E Jesus deu a resposta para ele. Então, nesta noite, vamos fazer um pouco de comentário sobre esse texto de Marcos, né, 10, Marcos 10, 27, aonde o que está faltando em você. Esse texto sagrado revela um importante encontro que um jovem rico teve com Jesus. Este jovem rico pensava que não precisava fazer mais nada para ser salvo.
Mas Jesus lhe disse: falta-te uma coisa. Pelo fato de andarmos corretos em alguns segmentos de nossa vida, talvez pensamos que já é o suficiente. Entretanto, sempre está nos faltando algo. O que está faltando em você? O que é que está faltando em nós? Na verdade, nós nunca estamos completos. A cada dia que vai passando, o Senhor, Ele vai trabalhando na nossa vida, vai nos modificando, vai nos moldando. Boa noite, Tereza Moura. Então, o que está faltando em você? Então, nós vamos aprender esse texto. Falta amor a esta geração. Falta amor a esta geração. A primeira coisa que falta em nossos dias é o amor. O ser humano, nem todos têm mais amor para com o outro. Seja bem-vinda, Érica Dias. Lá em João 5:42, o próprio Jesus denunciou a falta de amor. A falta de amor à presente geração, dizendo: bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. O amor de Deus. Boa noite, Maria Bezerra. Deus abençoe vocês. Pais que matam seus próprios filhos. Filhos que matam seus próprios pais. E tantos outros casos de falta de amor, que a imprensa mostra diariamente, só revela a frieza do amor em todos os seus níveis, em consequências da multiplicação da iniquidade. Quando lá em Mateus 24:12, quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje em dia, nós vemos essa geração sem amor. Sem amor. Boa noite, Osana Carmo. Sem amor. Por isso que Jesus, quando aquele jovem veio perguntar para ele o que ele faria para herdar a vida eterna, Jesus disse: vai lá, vende tudo que você tem, distribui com os pobres, dá aos pobres. Mas ele se negou, ele não gostou daquela resposta que Jesus deu para ele. E em Oséias 4, versículo 1, o próprio Deus já havia denunciado esta falta de amor, dizendo: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, para falta de amor entre os homens e Deus. Tem amor, Deus tem amor de sobra para derramar em nosso coração. Em nosso coração. Mas nem todos têm amor. Nós vemos pela vida afora. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Nós vemos aí que o povo, você anda pela rua, pelo meio da rua, o povo tudo açoito, tudo desesperado. Vamos orar, irmã Maria Bezerra, pela sua saúde, para que Deus toque nela nesta noite.
É o povo desesperado, o povo não tem amor. Eles brigam no trânsito. Boa noite, Beta Barbosa. Eles brigam no trânsito e é uma confusão só. Por isso que Jesus disse, porém olhando para ele, disse para o homem, é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. São possíveis. Todas as coisas para Deus é impossível. Nada é impossível, basta Ele querer. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Não há, nada. O segredo de tudo isso é nós perseverar, pregar a palavra, falar do amor de Jesus Cristo. Falta paz para os homens sem Deus. Uma pessoa sem Deus, ele não tem paz, ele não tem esperança. A segunda coisa que falta entre os homens é a paz. É a paz. Eu sempre falo aqui, quando nós somos cristãos, servos do Senhor, passamos provação, tribulação, mas nós temos uma paz dentro de nós, que é a paz de Jesus Cristo. O profeta Isaías escreve, dizendo, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. É a palavra de Deus que está dizendo. Os ímpios não têm paz. Não têm paz. A Organização das Nações Unidas, das 1945, com o objetivo de resolver os conflitos entre as nações e estabelecer a paz mundial. Porém, sem Jesus Cristo, o príncipe da paz, o homem não obterá a paz que deseja. A paz nós achamos em Jesus Cristo. Obrigada, irmã Maria. Se não tiver Cristo Jesus no seu coração, a Bíblia diz que o Senhor é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Não. A pessoa que endurece o seu coração para Deus, que endurece o seu coração para o Senhor Jesus, ele não tem paz, jamais terá paz, porque a paz está em Jesus. Jesus, ele é a paz. Ele é a paz. É ele que nos dá paz, o Espírito Santo. É ele que dá paz, ele que nos dá refrigério. Pai do Senhor, pastora Vani Rodrigues, seja bem-vinda. Então, a paz só encontramos em Cristo Jesus. Ele é a paz. Paz, paz, paz. Gloriosa paz. Crendo em Cristo, tem até o hino da APA. Crendo em Cristo, em nós vem obter gloriosa paz, perfeita paz. Tem esse hino de Cristo Jesus. Então, a paz só Jesus pode dar. Temos o conselho de Deus para o homem obter paz. Une-te, pois, a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Se você se unir a Deus, você terá paz. Quem se levanta contra o povo de Deus não tem paz. Não tem paz. Não tem paz. Deus, ele nos dá a paz, porque se você se une a Ele, você pode entrar numa batalha, em guerra, Ele vai te dar paz. Ele vai pelejar por você, porque Ele peleja por nós. O Senhor pelejará por nós.
Ele é que está na nossa frente, das nossas batalhas, da nossa guerra. E aquele jovem rico, cheio de dinheiro, né? Ele foi perguntar para Jesus, né? Para Jesus. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e lhe diz: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Deus é bom. A sua bondade, a sua benignidade, as suas misericórdias é que nos cerca, é que nos acompanha o dia a dia. A nossa esperança, a nossa confiança está posta em Cristo Jesus. Então, a verdadeira paz nós só encontramos em Cristo Jesus. E ele diz aqui, é Jó 22, 21, quando diz: temos o conselho de Deus para o homem obter paz. É um conselho que ele está dando. Ele está dizendo: se una a mim. Não vira as costas para mim. Não me abandone, que eu não vou te abandonar. Não me deixe, não saia dos caminhos que eu coloquei para você trilhar. Une-te, pois, a Deus. Tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Para a falta de paz entre os homens, Cristo nos deixou como legado a sua verdadeira paz. Quando ele diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Não tem lugar melhor do que estar com Cristo Jesus, buscando a paz em Jesus Cristo. A terceira coisa que falta na vida dos homens é a verdadeira esperança. A esperança. Boa noite, Miranilde. Paulina, seja bem-vinda. A esperança. Paulo afirma que nós vivíamos sem Cristo. Nós vivíamos sem Cristo. Nós éramos cegos. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ele não leva em conta a nossa ignorância, porque nós não conhecíamos Ele. Nós vivíamos sem Ele. Nós não conhecíamos Ele, mas quando nós passamos a conhecer, Ele nos faz um convite e escolhe Ele. A própria Bíblia nos ensina quando Ele diz: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ó, que privilégio nosso de ser escolhida por Cristo. Então, o homem sem Cristo não tem esperança nem Deus no mundo. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que afirma que nós vivíamos, você vivia sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O homem sem Cristo não tem esperança e nem Deus no mundo. A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé está posta em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo afirma que não devemos ser como os demais que não têm esperança. Paulo divide o mundo em dois grupos distintos, os que têm esperança e os que não têm esperança.
Muitos depositam a sua esperança apenas em coisas desta vida. Porém, os crentes salvos têm a sua esperança preservada nos céus. A Bíblia revela e afirma: confissão da nossa esperança, dizendo: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, por quê? Porque fiel é o que prometeu, foi ele que nos prometeu, foi ele que nos fez a promessa. O homem, ele faz promessa, mas ele falha, mas Deus não. Deus não. Para a falta de esperança entre os homens, Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Jesus Cristo é o grande tesouro que aquele jovem rico precisava. Jesus Cristo tinha amor, paz, esperança de vida eterna para aquele jovem, mas ele não quis. Ele não quis. Ele rejeitou a bênção que Cristo Jesus estava oferecendo para ele, que era a vida eterna. Entretanto, um outro rico chamado Zaqueu deu mais valor a Cristo do que todas as suas riquezas. Por isso alcançou a sua salvação pessoal e a salvação de sua casa. Muitas pessoas que têm dinheiro são ricas, mas ama a Cristo, honra Cristo como seu Salvador. Aleluia. E aquele jovem rico, quando Jesus falou para ele que era para que ele vendesse tudo. Foi um teste. O Senhor disse para ele: vai lá, vende tudo, dá tudo que você tem para os pobres, que você herdará a vida eterna. Mas ele não quis. E no capítulo 27 de Marcos 10, 27, quando fala, para os homens é impossível, mas não para Deus. Não para Deus. Não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. O segredo era, se você está enferma, você acha que não vai haver solução para a sua vida, para a sua saúde, mas se você orar e você crer, o Deus do impossível, ele tem o poder de remover essa enfermidade da sua vida nesta hora, porque ele tem o poder, é o Deus do impossível. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do evangelho, e que não receba 6 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmão, irmã, mãe, filho, campos, com perseguições, no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros.
Você vê a importância de você abraçar a obra de Deus, servir a Deus, entregar tudo por amor a Cristo. Você abandonar tudo e fazer a obra de Deus. Você não vai desprezar sua família, você não vai desprezar seu filho, seu esposo. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Porque tem pessoas que ela fica apegada à casa, fica apegada aos filhos, apegada ao marido, e não quer fazer a obra de Deus. Por isso que Jesus fez um teste com aquele rico. Jesus sabia que aquele rico iria negar. Quando ele diz, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai e diz, isso lhe digo. Jesus vai e diz, por que tu me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus, Deus que é bom. Tu sabes os mandamentos. Jesus disse para ele, você sabe os mandamentos, você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não pode adulterar. Você não pode matar, você não pode furtar. Você não pode dizer falsos testemunhos, você não pode defraudar. Alguém honrar teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse, mestre, tudo isso guardo desde a minha mocidade. Tudo isso eu guardo, eu não faço nada disso que o Senhor está falando aí. Mas Jesus vai e diz para ele, olhando para ele, o amor lhe disse, falta-te uma coisa, já que você não adultera, falou para o jovem, já que você não adultera, você não matou, você não mata, você não roubou, você não defraudou, você não levantou falso testemunho, falta uma coisa você fazer. Aí ele diz, vai, falta uma coisa, vai, vende tudo quantos tem e dá aos pobres, terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E segue-me. Mas ele, contrariado, diz a Bíblia, com este retirou-se triste. Ele estava preso à riqueza. Ele estava preso aos bens materiais. Ele queria seguir o mestre, mas ele queria arrastar a riqueza com ele. Ele não queria dividir com o que precisava. Porque naquele tempo, a Bíblia fala que eles vendiam suas casas, vendiam seus bens, repartia com aqueles que não tinham. Aleluia. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma geração, uma época muito difícil. Você não sabe mais quem está falando a verdade ou a mentira. Você quer ajudar, mas você pensa, será que vai? Será que é para isso mesmo que está pedindo? E aí fica meio difícil. Fica muito difícil você ajudar. Você quer estender a mão, mas fica difícil. Mas nesta noite eu quero dizer para você, você está servindo a um Deus do impossível. Aquilo que você está achando difícil, aquilo que você está achando que não tem solução, creia que o Deus do impossível, Ele está contigo para te dar a sua vitória. O Deus do impossível, Ele está contigo para dar a solução para os seus problemas. O segredo é você orar ao Deus do impossível. Ó Senhor Deus da glória, eu estou com esta causa, Senhor,
mas eu não estou conseguindo, Senhor, resolver. Ah, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, se o Senhor me ajudar, porque Tu é o Deus do impossível, eu vou ser uma vencedora. Então, quando você orar ao Deus do impossível, diga para Ele: Senhor, esta causa não é minha. Senhor, esta enfermidade, ela não faz parte do meu corpo. Ela não me pertence, Senhor. Então, Deus do impossível, arranca esta malignidade do meu corpo. Aleluia. Boa noite, Maricélia. Então, você está servindo a um Deus do impossível, porque Ele é poderoso para te dar a vitória, para te dar a solução, para te dar a direção. Você, quando orar, você pede para o Senhor: Senhor, dá-me direção. Senhor, dá-me direção. Senhor, dá-me a direção. E Deus vai lhe dar a direção. Essa causa, a causa, porque ele se admirava ainda mais, dizendo, entre si, os discípulos, eles falavam: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível. Quem imaginaria quando Jesus, ele foi colocado naquela cruz, de um lado botaram o malfeitor e do outro lado também. Aqueles dois homens que estavam ali do lado de Jesus, um do lado direito, outro do lado esquerdo, eles estavam ali para morrer também, como Jesus iria morrer naquela cruz. Mas eram pessoas que tinham praticado coisas erradas, eles tinham roubado, eles tinham matado, eles eram malfeitores. E Jesus não fez nada disso. Jesus só fez o bem, como faz até hoje. Mas ali, aqueles dois homens, um atirou no rosto de Jesus e disse: tu não é Deus, porque tu não desce desta cruz e nos salva daqui? Mas o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. O outro usou a humildade. E Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, seriam coisas impossíveis aos olhos humanos. Mas o Deus do impossível estava ali preso numa cruz para morrer pelos teus pecados, pelos meus pecados, para resgatar as vidas, as almas que estão sofrendo. Por isso que quando Jesus, aquele jovem rico, veio falar para Jesus o que ele faria para herdar o reino, Jesus disse: vai lá, você vai lá, vende tudo e dá. Mas ele não quis fazer essa divisão. Ele não quis distribuir os seus bens com quem precisava. Então, a palavra do Senhor ela é bem clara. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Porque quando Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, larga a rede e segue-me. Ele obedeceu. Pedro obedeceu à voz do Senhor. Então, igreja, nós precisamos crer nesse Deus do impossível. Ele faz o impossível para aqueles que crêem. Talvez você esteja orando e achando que Deus não vai
lhe dar a resposta das suas orações. Mas você creia no Deus do impossível, porque o Senhor, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Quando nós lemos lá em Êxodo 14, quando nós lemos lá em Êxodo 14, a palavra do Senhor, aleluia. Quando aqui em Êxodo 14, então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Pique-Aroite. Boa noite, Marcileia, Madalena, sejam bem-vindas, amadas. Sejam bem-vindas. E quando aqui em Êxodo 14, que o Senhor diz, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É uma promessa. E o Senhor pelejará por vós. Quando você ora, o Senhor peleja por você. Ele batalha por você. A sua guerra não é sua, é do Senhor. Para você alcançar um milagre, você precisa marchar. Marchar? Como marchar, missionária Ereni Amaral? Como que marchar? Marchar na presença de Deus. Marchar em busca da sua vitória. Foi o que aconteceu com aqueles homens quando o Senhor mandou Moisés, que exclamasse a ele. Diz aos filhos de Israel que marchem. Tem que marchar na presença do Senhor. Deus, Ele cria situações. Ele cria situações para poder lhe dar vitória no final. Deus tem os seus propósitos, Ele tem as suas estratégias para fazer com que você chegue mais próximo dEle. Aqui, quando o Senhor disse para Moisés, diga ao meu povo que marche, clamas a mim, diga ao meu povo que marche, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha aí uma coisa impossível. Tu já pensou o mar? O mar está lá, o mar revolto lá. Aí o Senhor vai e diz a Moisés, Moisés, você estenda a tua vara sobre o mar, que é para o povo passar. Aí Moisés vai e coloca lá a vara no mar. E o mar começa a se abrir. E ele ainda diz aqui, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado. Glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aí o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou, e atrás dele também a coluna de nuvem se retirou, de diante deles se pôs atrás deles. Eles estavam ali, lidando, caminhando na direção do Senhor.
Espírito Santo de Deus estava ali conduzindo eles. Era o anjo de Deus. Os Deus de Israel, o Deus do impossível. Essa é uma campanha que eu coloquei hoje lá no grupo Jardim de Oração e Cura. O Deus do impossível, Ele nos dará vitória. Nós vamos orar, vamos clamar lá no grupo. Cada um lá tem seu horário de oração. É para orar, é para clamar. Quem não puder orar naquele horário que eu coloquei lá, pode orar outro horário, contanto que orem. Contanto que orem. Vamos fazer a campanha para o Deus do impossível entrar com a providência na sua causa. Remover as barreiras dos seus caminhos. As barreiras, conforme você vai orar, o Senhor ele vai quebrar as barreiras da sua vida. Você vai alcançar a cura. Deus é fiel. Apesar das nossas inconstâncias, Deus, Ele é fiel. Ele permanecerá fiel para dar a vitória. Uma das características comuns a todos os seres humanos é a inconstância. Coleção de moda que são o máximo numa estação, geralmente aparece nas liquidação da próxima. A pessoa inconstante é aquela que tem falta de constância, firmeza ou estabilidade. Ser inconstante é ser volúvel, infiel. Mas você não é, você é fiel a Deus. Você está ali perseverando na oração. O comportamento do povo de Israel no deserto é um exemplo de extrema inconstância. Inconstância. Eles eram, aleluia, eles eram uma pessoa que eles estavam ali, mas eles reclamavam, eles murmuravam. Deus dando ordem a Moisés para conduzir aquele povo e eles reclamando. Imediatamente após o evento grandemente significativo da Páscoa, tendo acabado de deixar o Mar Vermelho aberto por Deus, depois de um culto de louvor, em reconhecimento à grandeza e à bondade de Deus, os hebreus sofreram um ataque de inconstância. Era o que? Falta de perseverança e de firmeza. Ora, Deus abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar. Aquele povo. Aí eles passaram a seco. Mas, de repente, eles sofreram um ataque de inconstância, que é a falta de perseverança e de firmeza. Começaram a vacilar. Não há nada para beber, eles falaram para Moisés. Não há nada para beber. Bastaram 3 dias no deserto para que os israelitas começassem a reclamar. Primeiro, não há nada para beber, eles falaram. Depois, esta água não é boa. E então, não há nada para comer? Pense naquelas crianças enjoadas nas férias de família.
multiplique por uns 100 mil, e então começaram a ter uma ideia do que estava acontecendo. O cântico de Miriam sobre o grande Deus que opera maravilhas já havia sido esquecido, porque o povo estava cantando durante a sua longa marcha pelo deserto. Era uma música bastante diferente e muito irritante. É aquele negócio, Deus fez o impossível, tirou eles do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho a seco, Deus livrou eles do exército de Faraó, foi uma grande vitória, uma grande bênção, o impossível Deus fez, mas eles voltaram atrás. Eles começaram a reclamar. E é assim que acontece com o povo de Deus hoje. Eles começam a orar, ele acha que Deus é obrigado a responder na hora. Ele responde se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai responder. Você vai ter que continuar orando, continuar clamando pela sua bênção. Apesar da fiel, miraculosa provisão divina de água e maná, a reclamação continuou até a chegada ao acampamento de Refidim. Foi lá que Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha em Horebe. Ao fazer isso, uma torrente de água miraculosamente jorrou da pedra. Outra coisa impossível. Deus tira a água da rocha. Deus tira a água de uma pedra. Igreja do Senhor. Creia nesse Deus tão poderoso, o Deus do milagre, o Deus do impossível, que vai fazer milagre na sua vida. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo refere-se a este incidente dizendo que a pedra era Cristo. Em outras palavras, no sentido espiritual, sobrenatural, ainda que também muito real, Jesus estava com o povo de Israel durante sua longa jornada pelo deserto, que testemunho da fidelidade de Deus. O Senhor continuou a proteger o seu povo e a cuidar dele, mesmo quando estes faziam as piores reclamações. Que visão maravilhosa da graça! Não é exatamente assim que Deus cuida de nós? É assim. Deus não olha, não leva em conta nossos pecados. Ele nos perdoa, ele nos ajuda, ele nos dá força para vencer, ele batalha pelas nossas batalhas, e Deus, ele é fiel. Ele é fiel. E aqui, para nós finalizarmos, não é exatamente assim que Deus cuida de nós. Nós o adoramos de um jeito inconstante, seguimos o Senhor esporadicamente. Em dado momento, louvamos a Deus por uma bênção em nossas vidas. Então, depois nós nos vira e culpamos por sua falha. Em não nos dá o que queríamos. Resumindo, somos inconstantes. Apesar disso, ele continua fiel. Deus nunca deixa de nos amar. Seus dons, incluindo o maior deles, o perdão dos pecados, a promessa de vida eterna, nunca são ofertados com base nos méritos. Atemos nos demais aos nossos caprichos para merecer qualquer
coisa de um santo Deus. Não obstante, a bênção de Deus são derramada graciosa, gratuitamente, porque Ele derrama as suas bênçãos sobre nós, as suas misericórdias sobre nós. Quanto mais nos concentramos nesta verdade, honramos o nosso fiel Deus. Mas resoluto, nos tornaremos em nossa devoção a Ele. Então, vamos crer nesse Deus, que Deus nos abençoe, nos deu a noite de paz. Sabemos que Deus é o Deus do impossível. Creia nesse Deus, confie nele, saiba de uma coisa: Ele é poderoso para lhe dar a sua vitória. Para lhe dar a sua vitória. Porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Não esqueça de orar no grupo. Na minha angústia eu procuro me chegar. Procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba a minha paz, então respondo assim: somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Vamos olhar para Jesus, para o Deus do impossível. Vamos caminhando com esse Deus tão poderoso. Aleluia. Que Deus nos dê uma noite de paz. Que o Senhor nesta noite toque na sua saúde, Dona Maria Bezerra. Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Rosana Carmo, Maria Bezerra, toma Senhor, recebe a sua vitória nesta noite, amada. Em nome de Jesus. Érica Dias, Tereza Moura, que Deus abençoe. Pastor Jorge, Sheila, a evangelista Sheila Medeiros, Deus abençoe. Glória a Deus. Maricélia, Deus abençoe. Maricélia, um beijo no seu coração. Zana Carmo, Patrícia, Deus abençoe. Beta Barbosa, Jesus abençoe vocês. Pastor Avani, Deus abençoe vocês nesta noite. Não esqueça de compartilhar. Marcileia Jordão, vão compartilhando aí. Madalena, compartilhe o vídeo. Em nome de Jesus, compartilhe a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que o Senhor nos dê uma noite de paz. Até amanhã, se Deus quiser. Com a permissão do nosso Deus, amanhã estaremos aqui a partir das 21h30, pregando mais uma vez um pouco da palavra de Deus. Em nome de Jesus. E não olhar atrás. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, louvado é o nome do Senhor. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Ele é digno de glória, de honra. Aleluia. Olha para Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor.